Deus. Já tem alguns dias que essa palavra ela vem ardendo em meu coração, né? Deus vem falando comigo, né, através dessa palavra. Os irmãos podem abrir em Lucas 10. Eu sei que é um culto direcionado de senhoras. E essa palavra que eu trago agora para a igreja, não é só para as senhoras, irmãos. É para toda a igreja, do mais novo, da criança mais nova até o mais velho. Porque as crianças, elas também adoram aqui o Senhor. Amém? As crianças, elas também servem com a adoração delas, não é verdade? Lucas 10, no verso 38, que fala de duas mulheres, que é Marta e Maria. Louvado seja Deus, aleluias. Lucas 10, 38, Marta e Maria. E a palavra diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha e ajuda-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero, diante dessa palavra, dizer para a igreja, né? Falar para a igreja do servir de Marta, né? Eu quero falar também de Maria, mas primeiro eu quero falar de Marta. É interessante que quando a Bíblia fala de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia não menciona, né, da família, desta família, se tinha pai, se tinha mãe, né, se Marta era casada, se Maria, a Bíblia diz que Maria era a irmã mais nova, né, mas não, a Bíblia não nos fala, não nos dá esses detalhes, né? Eu imagino que, claro, né, que era uma família que tinha pai e mãe, só não está aqui na Bíblia, né? Não está escrito. Mas era uma família que a Bíblia diz que Jesus amava. E essa família morava em uma aldeia, né? A Bíblia fala que era uma cidadezinha pequena, um vilarejo, uma cidade que era próxima de Jerusalém. E sempre que Jesus saía de Jerusalém, ele ia de caminho e passava na aldeia, né, na cidade de Betânia, que era a cidade de Marta e Maria e de Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. E como eu falei que eu queria falar primeiro de Marta, no servir de Marta, Marta servia ao Senhor, agitada, inquieta, né? Ocupada com muitas coisas, e a Bíblia também não diz que muitas coisas era essa, né? Mas eu imagino que naquele tempo não tinha os aparatos que nós temos hoje, né? Naquele tempo era muito difícil. E Jesus, quando ele andava, quando Jesus ele saía, ele não saía sozinho, não é verdade? Jesus ele vinha, né, ele andava com os discípulos. Então, Marta, ela tinha assim o prazer de servir, de estar ali servindo, né, o Senhor com os discípulos dele. Agora imagina uma pessoa só para dar conta
de servir 13 homens, porque era Jesus mais os 12. E aí eu fico me perguntando assim, né? Quando essa palavra eu vinha estudando essa palavra, eu vinha assim me alimentando dessa palavra e dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser Marta, eu quero ser Maria. Marta por quê? Porque Marta serve. Maria por quê? Porque Maria adora. Todas as vezes, igreja, que Marta aparece nos evangelhos, a Bíblia diz que Marta aparece agitada. Não foi diferente quando Lázaro estava morto, já há 4 dias, e mandaram chamar Jesus. E quando Jesus veio, Marta saiu correndo, agitada, nervosa, saiu correndo ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Maria ficou em casa sentada. Olha a calma de Maria numa situação daquela, né? Mas eu também não estou aqui censurando Marta. Porque Marta era uma serva, Marta era uma guerreira, Marta era uma mulher que servia. Todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, a Bíblia diz que Marta estava servindo. Por isso que Deus, Ele fala nessa noite que nós sejamos Marta para servir. Mas que nós também não podemos ser Marta no servir inquieto, no servir agitado, no servir ocupado com tantas coisas, querendo pegar tantas coisas para fazer ao mesmo tempo e no final das contas não dá conta de fazer. Não é verdade? E Maria não, a calmaria de Maria, porque Marta, quando ela fala com Jesus, ela fala exortando Jesus. Ela chega para o Senhor e fala: Senhor, não te importas que minha irmã não venha me ajudar? Estou aqui fazendo as coisas sozinha. E Jesus exorta ela também e diz para ela: Marta, Marta. Sabe, nós mulheres, como temos nossos filhos, e nós falamos para o menino assim: menino, menino. É porque nós queremos repreender por alguma coisa, não é verdade? E Jesus, ele dizia assim: Marta, Marta, tu não sabes que Maria escolheu a melhor parte? A melhor parte, igreja, é adorar o Senhor. A boa parte é estar aos pés do Senhor. Mas nós também, estando aos pés do Senhor, nós também temos que estar servindo ao Senhor, como Marta. Não é verdade? Aleluias. Marta, ela andava muito agitada de um lado para outro, cuidando dos afazeres da casa. Ouvindo, Maria está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Maria, ela está, todas as vezes também que aparece Maria nos evangelhos, Maria está adorando. Maria está aquebrantada aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Cadê a igreja que está aos pés do Senhor, que vai continuar estando aos pés do Senhor, adorando o Senhor? Mas também cadê as Martas que vão estar servindo ao Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus seja louvado, aleluias. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina. Louvado seja Deus. Lendo esta passagem algumas vezes, nós vimos como Marta procuramos tanto servir ao Senhor que esquecemos de estar aos seus pés. Muitas vezes é dessa maneira, igreja. Nós procuramos tanto servir ao Senhor, andando de um lado para outro, fazendo uma obra daqui, fazendo uma obra dali, e esquecemos de estar aos pés do Senhor e de beber da sua fonte. Louvado seja Deus.
muitas vezes estamos tão preocupados com tantas coisas, como Marta, que vivia inquieta e agitada. E nós esquecemos, às vezes, de ser Maria. Apenas ouvir e deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós temos que ser Maria para deixar o Espírito Santo falar conosco. Porque no corre-corre da vida, no dia a dia que nós passamos, o dia é tão agitado, nós ficamos tão agitados que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. É verdade. Nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo por causa de tanta correria. Às vezes, ou muitas vezes, só lembramos de ser Maria quando a dor bate em nossa porta. Aí passamos horas em sua presença para tirar a angústia, para tirar a aflição, para tirar o sofrimento. E nos dias de hoje, igreja, nós oramos menos por causa da modernidade. A modernidade tem nos afastado do poder da oração, não é verdade? Nosso serviço excessivo pode nos afastar da vida de oração. Marta cansou-se, e é isso que nós não podemos deixar. Nós temos que ser Marta, mas nós não podemos deixar o cansaço nos pegar, nos alcançar. Porque se nós deixar o cansaço tomar conta de nós, nós vamos nos afastar. E com isso, nem conseguir adorar o Senhor, nós vamos conseguir. Quantas vezes nós nos cansamos de tanto trabalho? Não é verdade? Para nós ficar quieto na presença de Jesus, é mais difícil do que correr de um lado para outro. Não é verdade? Para ficar quieto na presença de Jesus é muito difícil. Agora, ficar de um lado para outro é muito fácil. É muito fácil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito mais fácil nos dias de hoje nós sermos Marta do que nós sermos Maria. Temos que trabalhar, é verdade, nós temos que trabalhar na obra de Deus. Mas temos que vigiar para nós não nos cansarmos como Marta se cansou, porque a Bíblia diz que Marta cansou-se. E Jesus, no livro de Apocalipse, Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Ele elogiou a igreja de Éfeso porque era uma igreja que trabalhava e trabalhava pelo nome de Jesus. E essa igreja não se cansou. Essa igreja não se cansou de trabalhar. Olha o que diz aqui, Apocalipse 2. Eu vou começar lendo do verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja que era perseverante. Nós temos que perseverar na igreja, perseverar na presença do Senhor. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas. Olha só o que Jesus está dizendo para essa igreja, que essa igreja suportou provas. Nós temos que suportar as provas, sem reclamar, sem murmurar. Por causa do meu nome, tu suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Nós não podemos nos deixar esmorecer. Tenho, porém, contra ti. Aí Jesus já adverte essa igreja, já denuncia essa igreja com isso que ele fala. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? Jesus, ele elogiou aquela igreja. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não se cansava, era uma igreja que não estava inquieta, era uma igreja que estava perseverando,
mas, porém, era uma igreja que deixou o primeiro amor. E por isso Jesus a denunciou, porque a igreja perdeu o primeiro amor. E nós, essa lição de Marta e Maria, nos ensina isso, que nós temos que servir ao Senhor, nós temos que ser servos do Senhor, mas ter cuidado para não nos cansarmos a ponto de deixar de estar aos pés do Senhor. Porque tem pessoas que pegam tantas tarefas para fazer, pegam tantas coisas para fazer e depois não dão conta e acabam até se afastando do Senhor por causa disso. E é isso que essa palavra ensina para mim e ensina para você. E quando eu falei desde o princípio, é uma palavra que não é só para nós mulheres, porque fala em muitos alfazeres. Que alfazeres é esses que a Bíblia não fala? Nós mulheres, nós sabemos qual é os nossos alfazeres do dia a dia. E com esses alfazeres aí, às vezes nós nos cansamos também. Mas por causa desses alfazeres que nós temos, nós não podemos deixar de estar aqui adorando ao nosso Deus, adorando ao nosso Senhor. E Maria, a lição que Maria nos dá, o ensinamento que Maria nos dá, é que ela, todas as vezes, Maria estava aos pés do Senhor. É tanto que quando Marta corre, agitada, ao encontro do Senhor, Maria fica numa calma, porque ela sabe quem é o Senhor da vida dela. Ela sabe quem é o Senhor que ela adora, ela sabe quem é o Senhor que ela se prostra aos pés. E ela espera ali assentada, calma, quieta, ao contrário da irmã que era agitada. E é essa agitação que nós não podemos deixar que tome conta da nossa vida, do nosso dia a dia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. O livro de Gálatas, ele nos informa também o perigo de nós fazermos a obra e de nos cansarmos, né? Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 fala para nós termos cuidado de fazer a obra e não nos cansarmos. Porque se nós estivermos cansados na obra, irmãos, nós vamos abandonar. E a obra do Senhor não pode perecer. Então nós temos que ter o equilíbrio de servir ao Senhor para poder adorar o Senhor. Então, por que o Senhor ele fala que Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que é adorar? Porque primeiro quando nós adoramos, aí sim nós vamos fazer a obra de Deus melhor. Primeiro adorando e depois fazer. Eu não estou aqui desestimulando ninguém de fazer a obra de Deus, mas eu estou aqui estimulando a igreja a adorar o Senhor primeiro, porque tudo que nós fizermos aqui, um dia vai acabar. E, missionária Beth, a oração um dia vai acabar. Missionário Paulo, o evangelismo um dia vai acabar. Agora, a nossa adoração ao Senhor, nós estarmos aos pés do Senhor, isso nunca vai passar. Isso vai permanecer para todo sempre. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Maria, a lição que Maria nos dá é de vivermos entregues aos pés do Senhor a cada dia. Não independente do que esteja acontecendo, mais do que nunca, temos que estar aos pés do Senhor. Mais do que nunca. Em João 11, ele relata que Maria era aquela que enxugava os cabelos, derramava perfume nos pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Então é essa mesma Maria, calma, tranquila, adoradora, que ela nunca deixava de adorar o Senhor. E imagine que Maria, ela tinha um perfume,
ela tinha um vaso muito precioso. Mateus fala que era um perfume e um vaso muito precioso e que era de 300 denários. Eu não sei dizer o quanto hoje 300 denários valeria nos dias de hoje, né? E os discípulos, eles ignoraram, né? Eles se indignaram com o ato daquela mulher, com o ato de adoração daquela mulher. Quando ela chegou, né, Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e ela chegou ali e derramou, quebrou aquele vaso e derramou, e o cheiro daquele perfume exalava todo o ambiente. E muitos ali, né, discordaram, não aceitaram o ato de adoração daquela mulher. Quando você estiver adorando, igreja, não se importe com quem está do teu lado, não se importe se alguém vai ignorar o ato de adoração que você fizer ao Senhor. Se você está adorando, continue adorando. Se você está nos pés do Senhor, continue nos pés do Senhor. Aleluias. Porque Ele se importa com aqueles que o adoram e adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma palavra breve, é uma palavra rápida. E eu queria cantar também um hino. E queria chamar o meu esposo para cantar junto comigo. E queria que a igreja, no seu lugar mesmo, irmãos, porque nós não podemos nos aglomerar. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Adore o Senhor nessa noite aonde você está. Mas adore ao Senhor de verdade, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu espírito, porque o Senhor se importa com a minha e com a tua adoração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E depois do hino eu devolvo para a missionária Beth, aleluia. E quem quiser ficar de pé, fique de pé e adore o Senhor nessa noite em nome de Jesus.